Me deram meses de vida, mas eu decidi escrever um destino diferente. Essas palavras ecoaram na minha mente no instante em que ouvi o diagnóstico. Eu era apenas uma mulher comum, cheia de sonhos, mas de repente minha vida virou uma contagem regressiva impiedosa. A médica não usou rodeios. Você tem uma doença rara e agressiva. Os recursos que temos são limitados. Senti meu corpo gelar. Era como se o chão tivesse sumido. Vi meu futuro ruir diante de mim em segundos, e o desespero tomou conta. A cada palavra dela, parecia que minhas forças diminuíam. Prepare-se, talvez não tenha mais de 6 meses. 6 meses? Como assim? Eu ainda tinha tantas coisas para viver, tantos planos por realizar, tantas pessoas para amar. Voltei para casa em silêncio, como se carregasse o peso do mundo. O relógio da sala parecia zombar de mim, cada tic-tac era um lembrete cruel. O tempo estava contra mim. Sentei no sofá e chorei como nunca havia chorado antes. Meu marido tentou me abraçar, mas nem suas palavras de conforto pareciam atravessar a barreira da dor. Eu só conseguia pensar: é o fim. E junto com esse pensamento vinha o medo de deixar minha filha pequena crescer sem mim. Naquela noite, deitada na cama, fechei os olhos e imaginei minha filha se formando sem a minha presença. Imaginei o abraço que nunca daria, os conselhos que jamais poderia oferecer. Foi a dor mais cortante que já senti. Mas no fundo, uma voz pequena dizia: não aceite esse destino. Eu não sabia de onde vinha essa coragem, mas algo dentro de mim gritava que eu não podia simplesmente esperar a morte chegar. Precisava lutar, mesmo contra todas as estatísticas. Passei dias mergulhada em pesquisas. Li artigos, busquei relatos de pessoas que tinham superado doenças ditas incuráveis. Descobri terapias alternativas, mudanças de hábitos, e entendi que a mente tinha um poder incrível sobre o corpo. Enquanto os médicos me davam apenas meses, eu decidi me dar uma nova chance. Mudei minha alimentação radicalmente, cortei o que me fazia mal e incluí alimentos naturais que fortaleciam meu sistema imunológico. Foi como renascer. Mas a mudança não foi apenas física. Comecei a trabalhar minha mente todos os dias. Eu repetia para mim mesma: eu vou ver minha filha crescer. Essas palavras viraram um mantra, minha oração diária e minha força. Mesmo com todos me chamando de iludida, eu acreditava. O tratamento médico era duro, mas cada sessão era acompanhada de uma fé renovada. Eu fechava os olhos e me via saudável, correndo em um campo florido com minha filha. As dores eram intensas, havia dias em que meu corpo implorava para desistir. Mas quando via o sorriso da minha filha, recuperava forças. Ela não sabia, mas era meu maior remédio, a luz que me mantinha firme na escuridão. Meu marido também foi essencial. Mesmo cansado e preocupado, ele nunca me deixou sozinha. Ele me lembrava todos os dias que eu era mais forte do que imaginava. Sua presença foi o alicerce que me sustentou em meio ao caos. No hospital, muitos pacientes olhavam para mim com pena. Eu sorria de volta. Não queria compaixão, queria inspiração. E aos poucos, percebi que minha determinação contagiava. Pessoas começaram a acreditar mais em si mesmas. Certa vez, uma enfermeira me disse: você tem algo diferente, parece que já decidiu viver. E ela estava certa. Eu tinha decidido. Não seria a doença que determinaria o fim da minha história, mas sim a minha vontade de continuar. O tempo foi passando, e algo inesperado começou a acontecer. Meus exames, que antes só traziam notícias ruins, começaram a mostrar pequenas melhoras. O que para a medicina era improvável, para mim era apenas o início do milagre. Cada resultado positivo era comemorado como uma vitória de campeonato. Não era apenas um número em uma folha, era a prova de que a esperança ainda tinha espaço. Era como ver a vida brotar em meio ao deserto da incerteza.
mas o caminho não foi reto. Houve recaídas, dias em que pensei que não suportaria. Ainda assim, mesmo nos momentos de dor extrema, eu me lembrava: se eu desistir, minha filha perde junto. Eu preciso resistir por nós duas. Aprendi a celebrar pequenas conquistas. Um dia sem dor, uma noite de sono tranquila, um sorriso espontâneo. Esses momentos se tornaram meus tesouros, lembranças que guardava como provas de que eu ainda estava viva. Os médicos ficaram surpresos. Um deles chegou a dizer: "Não sei como explicar, mas você está reagindo de forma extraordinária." Eu apenas sorria. No fundo, sabia que não era apenas ciência, era a força da fé e do amor. Transformei minha casa em um ambiente de cura. Coloquei flores, cores vivas, músicas suaves. Queria que cada canto me lembrasse de que a vida era maior que a doença. Até o ar parecia diferente, carregado de esperança. Passei a meditar diariamente. No início, era difícil silenciar os pensamentos, mas com o tempo encontrei paz. Fechar os olhos e respirar profundamente me dava uma sensação de reencontro com algo sagrado dentro de mim. O apoio da comunidade também fez diferença. Amigos, vizinhos e até desconhecidos mandavam mensagens, orações e palavras de incentivo. Era como se uma corrente invisível me envolvesse e me lembrasse que eu não estava sozinha. No meio dessa jornada, descobri uma força que nunca pensei possuir. Era como se a doença tivesse despertado em mim uma guerreira adormecida, pronta para enfrentar qualquer batalha. Uma versão de mim que eu mesma desconhecia. Ainda que a dor fosse real, aprendi a não deixá-la me definir. Cada manhã, ao abrir os olhos, eu agradecia por estar viva. A gratidão se tornou minha arma secreta, transformando dias difíceis em oportunidades de recomeço. Minha filha, sem entender totalmente, me dizia: "Mamãe, você é forte como uma heroína." Essas palavras ecoavam em meu coração e se tornavam combustível. Eu não podia decepcioná-la. Eu precisava ser a heroína da nossa história. Quando completei 1 ano após o diagnóstico, chorei de emoção. Não eram lágrimas de tristeza, mas de vitória. Eu havia vencido a previsão médica. E esse era apenas o primeiro capítulo de um milagre em construção. Os exames mostravam algo incrível: a doença estava regredindo. O que era impossível, agora era realidade. Médicos, enfermeiros e até familiares ficaram chocados. Eu apenas agradeci, pois já tinha certeza de que venceria. Aprendi que a vida é frágil demais para ser desperdiçada com medo. Cada segundo passou a ser precioso, cada sorriso, um presente. Eu já não vivia apenas para sobreviver, mas para saborear intensamente cada instante. A fé foi minha bússola. Eu me entreguei a ela de corpo e alma. A cada oração, sentia como se uma mão invisível me erguesse e dissesse: "Continue." Era essa força que me mantinha firme quando o corpo queria ceder. Olho para trás e quase não acredito. Aquela mulher desesperada, que chorava no sofá, se transformou em alguém renascida. Descobri que dentro de mim sempre houve uma chama poderosa, e essa chama se recusou a apagar. Esse foi apenas o início da minha história. O que parecia impossível se transformou em realidade diante dos meus olhos. E essa vitória não foi apenas minha. Foi de todos que acreditaram e me sustentaram na caminhada. A cada dia eu me olhava no espelho tentando reconhecer quem eu era. A doença consumia minha energia, mas também revelava uma versão minha que eu nunca tinha conhecido, a de uma mulher que não se rende, mesmo quando todos dizem que não há saída. Os médicos olhavam para mim com compaixão. Eles sabiam que minha situação era quase impossível. Mas dentro de mim havia uma chama insistente. Eu não queria ser lembrada como a mulher que desistiu. Eu queria lutar por cada instante de vida. Eu não vou mentir, havia noites em que chorei tanto que parecia não ter mais lágrimas.
No entanto, a cada manhã, eu decidia levantar. Não por estar curada, mas porque queria provar a mim mesma que ainda tinha força dentro de mim. Minha família muitas vezes não entendia como eu conseguia sorrir em meio à dor. Eles me perguntavam: como você aguenta? Eu respondia que meu corpo poderia estar doente, mas minha alma não permitiria que eu fosse derrotada sem lutar. Havia algo dentro de mim que dizia que, mesmo sem remédio, eu tinha que acreditar. Essa fé não vinha apenas de religião, mas de um sentimento profundo de que minha história não podia terminar assim, sem que eu tivesse escrito o último capítulo. Comecei a pesquisar, a estudar tudo o que poderia me ajudar. Lia sobre alimentação, terapias alternativas e histórias de pessoas que, contra todas as expectativas, haviam sobrevivido. Eu precisava acreditar que o impossível também podia acontecer comigo. O mais difícil era lidar com os olhares. Algumas pessoas já me viam como se eu fosse apenas uma despedida. Mas eu me recusava a ser tratada como alguém que já não tinha futuro. Enquanto eu respirasse, ainda havia esperança de recomeçar. Houve dias em que meu corpo não respondia, mas minha mente insistia em sonhar. Eu sonhava em viajar novamente, em rir com meus amigos, em dançar como antes. Esses sonhos se tornaram meu combustível, meu remédio secreto contra o desespero. Quando ninguém acreditava mais, comecei a escrever um diário. Ali, registrei minhas dores, mas também minhas pequenas vitórias. Cada página era um lembrete de que eu ainda estava aqui, ainda viva, ainda lutando por algo maior do que a doença. Um médico me disse certa vez: você tem poucos meses. Aquela frase ecoava em minha mente, mas eu decidi transformá-la em desafio. E se eu conseguisse provar que estavam errados? E se a minha vida não fosse definida por estatísticas? Aprendi a comemorar cada detalhe. O dia em que consegui caminhar alguns passos sozinha foi celebrado como uma grande conquista. Enquanto muitos viam fraqueza, eu enxergava sinais de que meu corpo ainda podia se levantar do abismo. Minha fé foi testada inúmeras vezes. Perguntei a Deus por que comigo, por que tão cedo. Mas em meio às lágrimas, percebi que talvez não fosse sobre entender, mas sobre descobrir a força escondida que Ele tinha colocado dentro de mim. A cada consulta, a cada exame, os números não eram animadores. Mas minha esperança não se resumia a laudos médicos. Eu acreditava no invisível, no improvável. E essa fé, mesmo quando parecia ilógica, me dava coragem para seguir respirando. Percebi que precisava cuidar da mente tanto quanto do corpo. Passei a meditar, a respirar fundo diante do medo. Eu transformava minhas lágrimas em oração silenciosa e minhas dores em combustível para continuar sonhando com dias melhores. Meus amigos ficaram divididos, alguns se afastaram, incapazes de lidar com a ideia da minha partida. Outros se aproximaram mais do que nunca, trazendo risos e histórias que aqueciam meu coração. Descobri quem realmente estava ao meu lado. As madrugadas eram as piores. O silêncio fazia com que cada pensamento de medo ganhasse volume. Mas foi também nessas horas que encontrei respostas dentro de mim. Em meio à solidão, eu descobria que ainda queria viver, mais do que tudo. Um dia, decidi olhar minhas cicatrizes no espelho. Não como marcas de derrota, mas como medalhas de batalhas que ainda estavam em andamento. Eu me prometi que jamais teria vergonha do que o meu corpo mostrava. Ele era a prova da minha resistência. O tratamento era doloroso, mas eu criei rituais para suportar. Colocava músicas que me faziam lembrar da minha juventude, fechava os olhos e me imaginava saudável. Era como se minha mente reescrevesse o que meu corpo ainda não tinha alcançado. Uma enfermeira certa vez segurou minha mão e disse: "Você é mais forte do que pensa." Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Percebi que às vezes a força não está em vencer tudo, mas em continuar, mesmo quando o fim parece inevitável. Comecei a me alimentar de forma diferente. Frutas, verduras, chás,
Cada detalhe parecia um pequeno ato de amor comigo mesma. Não sabia se aquilo seria a cura, mas era meu jeito de dizer ao meu corpo: eu acredito em você, não desista agora. A cada suspiro, eu repetia mentalmente: eu ainda estou viva. Essa frase se tornou meu mantra. Ela me lembrava de que o tempo não era meu inimigo, mas um presente precioso, um sopro de oportunidade que eu não podia desperdiçar. Os dias passavam e a previsão dos médicos continuava sombria. Mas dentro de mim crescia algo novo, a convicção de que talvez eu não fosse apenas paciente, mas protagonista da minha história. Eu não seria apenas estatística, eu seria exceção. Aprendi a sorrir mesmo em meio às agulhas, aos exames e às dores. Esse sorriso não era negação, mas resistência. Era a prova de que, mesmo em pedaços, eu ainda podia irradiar vida, esperança e coragem para quem caminhava ao meu lado. 291. Meus familiares começaram a perceber algo diferente em mim. Eles notaram que, ao invés de me entregar ao sofrimento, eu estava criando uma nova narrativa. Era como se eu tivesse decidido reescrever meu destino, página por página. Passei a colecionar pequenos milagres. Um exame que mostrava melhora, um dia sem dor, uma noite em que consegui dormir. Esses detalhes, invisíveis para muitos, eram para mim sinais de que o impossível talvez estivesse começando a se tornar real. Uma vez, ao sair do hospital, vi o pôr do sol mais lindo da minha vida. As cores do céu pareciam dizer: você ainda tem muito que viver. Aquele momento me fez chorar, mas não de dor, e sim de gratidão por ainda poder sentir a vida. Foi nesse processo que percebi algo essencial. Eu não estava apenas lutando contra uma doença, eu estava aprendendo a viver de verdade. A fragilidade me fez enxergar a força oculta, e a proximidade da morte me ensinou a valorizar cada segundo. Mesmo com prognósticos sombrios, eu aprendi a dizer: eu vou vencer. Essas palavras não eram apenas uma frase, mas uma promessa a mim mesma. Cada vez que eu repetia, sentia meu coração bater mais forte, como se me empurrasse para a vida. Houve momentos em que quis desistir, claro. Mas sempre que o desânimo chegava, lembrava dos olhos da minha mãe cheios de esperança. Eu não podia deixá-la com a dor de perder a filha tão cedo. Lutei também por ela, por aqueles que me amavam. Me apaixonei pela vida de uma forma nova. O simples cheiro do café de manhã, o vento batendo no rosto, o abraço de um amigo, tudo se tornou mágico. Eu percebi que, mesmo na luta, eu podia escolher viver com intensidade e gratidão. Minha maior descoberta foi que a doença não precisava definir quem eu era. Eu não era apenas paciente, nem estatística. Eu era uma mulher com sonhos, com fé, com vontade de transformar dor em força. Essa consciência foi meu maior remédio. Assim, entre lágrimas e risos, dores e esperanças, fui construindo uma história que ninguém esperava. Cada dia vivido já era uma vitória. Eu não sabia quanto tempo teria, mas tinha certeza de que estava deixando marcas de coragem no mundo. O médico entrou na sala, ajeitou os óculos e me olhou com expressão grave. Você entende a gravidade da sua condição? Assenti, mas dentro de mim algo gritava: eu não estava pronta para desistir, não depois de tudo que já havia enfrentado na vida. Cada exame parecia um lembrete cruel da sentença que haviam me dado. Mas eu repetia para mim mesma: os médicos não conhecem a força da minha vontade. Essa frase se tornou meu escudo contra o medo e minha arma contra o desespero. Houve dias em que chorei até adormecer, molhando o travesseiro com lágrimas quentes. Mas, ao acordar, sempre me erguia. Eu dizia: mais um dia vencido, mais uma chance de escrever a minha própria história, não há que os diagnósticos tentam impor. Comecei a pesquisar como nunca antes. Mergulhei em livros, artigos científicos, testemunhos de pessoas que superaram o impossível. Era como montar um quebra-cabeça de esperança. A cada nova informação, eu sentia minha alma se fortalecer.
decidi mudar radicalmente a minha alimentação. Cortei excessos, acrescentei alimentos vivos, ricos em nutrientes. Cada refeição se transformava em um ato de resistência, como se cada garfada fosse um tijolo construindo a minha nova chance de vida. Não foi fácil. Amigos me chamavam de radical, alguns até riam das minhas escolhas. Mas eu já não vivia para agradar. Eu vivia para vencer. E essa decisão me dava uma força que nenhum comentário negativo poderia roubar. O corpo começou a dar sinais de resposta. A fadiga, antes esmagadora, começou a ceder. Pequenos progressos se tornavam grandes vitórias. Eu celebrava cada passo, como quem assiste o nascer do sol após uma longa e fria noite de inverno. As consultas seguintes surpreenderam os médicos. Eles olhavam os exames, coçavam a cabeça, trocavam olhares desconfiados. Mas eu já sabia, algo extraordinário estava acontecendo. A vida corria em minhas veias, desafiando todas as estatísticas. Mesmo assim, o medo nunca desaparecia totalmente. Às vezes, à noite, sozinha, ele sussurrava: "E se não der certo?" Então eu fechava os olhos, respirava fundo e respondia: "E se der? E se eu for a prova de que milagres existem?" Foi nesse período que descobri a força da fé. Não apenas uma crença vaga, mas uma certeza que queimava no peito. Eu orava, agradecia por cada amanhecer e pedia coragem para enfrentar o que viesse. Essa conexão me transformou por dentro. A fé não substituía os cuidados médicos, mas dava sentido à batalha. Eu percebi que não lutava sozinha. Havia algo maior guiando meus passos, iluminando meu caminho. Essa sensação me dava a confiança que nem remédios poderiam oferecer. Passei a caminhar ao ar livre, sentir o vento no rosto, ouvir o canto dos pássaros. Cada detalhe da natureza me lembrava que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada. Eu me reconectava ao mundo e a mim mesma. A cada manhã, eu escrevia em um caderno 3 motivos para agradecer. No início, eram coisas pequenas: estar respirando, sentir menos dor, ver o sorriso da minha filha. Com o tempo, percebi que havia muito mais motivos do que imaginava. Essa prática simples mudou meu olhar. O que antes parecia um fardo se transformava em combustível. Eu não via apenas dificuldades, via oportunidades de crescer. Era como se a vida, mesmo dura, estivesse me dando um presente valioso. E então veio o grande dia: novos exames seriam avaliados. Entrei na clínica com o coração disparado. Enquanto aguardava, lembrei das noites em claro, dos choros silenciosos, das pequenas vitórias. Estava pronta para ouvir o que viesse. O médico olhou os resultados, respirou fundo e me fitou. "Isso não faz sentido, seus exames mostram uma recuperação que não esperávamos." Eu senti um nó na garganta, lágrimas brotando. Pela primeira vez, eu vi a esperança refletida ali. "Continue exatamente como está fazendo", disse ele. Mas eu sabia que não era apenas o que eu fazia. Era também o que eu sentia. Era a força da fé, da gratidão, da disciplina e do amor que me movia, costurando a vida de volta. A cada reencontro com minha família, eu sentia o abraço deles mais apertado, mais demorado. Eles sabiam que estávamos vencendo juntos. Essa união me lembrava de que ninguém supera o impossível sozinha. O amor era meu maior remédio. Eu comecei a compartilhar minha experiência com outras pessoas doentes. No início, tímida. Depois, com mais coragem. Via nos olhos delas a mesma dor que eu já havia sentido, mas também via nascer uma faísca de esperança. Percebi que minha luta já não era apenas minha. Minha história podia inspirar outros a não desistirem. A doença, que antes parecia uma maldição, transformou-se em uma missão: mostrar que até nas situações mais sombrias há luz. O tempo passou, os meses se transformaram em anos. E aquele prazo que os médicos me deram ficou para trás.
Eu havia reescrito o meu destino, linha por linha, com coragem, fé e determinação. Era a prova viva de que nada é definitivo. Hoje, ao olhar no espelho, não vejo apenas uma sobrevivente. Vejo uma mulher renascida, mais forte, mais grata, mais consciente da preciosidade da vida. Cada cicatriz conta uma história, e cada sorriso é um lembrete da vitória alcançada. Se alguém me pergunta como consegui, eu respondo, com disciplina, fé e amor. Não foi um caminho fácil, mas foi transformador. Descobri que dentro de mim havia uma força adormecida, pronta para despertar diante da adversidade. A doença não foi o fim, mas o começo de uma nova versão de mim mesma. Aprendi a valorizar cada instante, a priorizar o que realmente importa, a viver com propósito. Essa lição, nenhuma estatística ou diagnóstico pode tirar de mim. Ao compartilhar minha história, sinto que dou voz àquelas que ainda estão em silêncio, sofrendo em segredo. Digo a elas: vocês não estão sozinhas. Há sempre um caminho, mesmo quando tudo parece perdido. Essa é minha missão agora. Hoje, sou grata até pelos momentos de dor, porque eles me ensinaram a enxergar a vida com outros olhos. Descobri que não se trata apenas de sobreviver, mas de viver plenamente, com coragem e coração aberto para os milagres. Minha família celebra comigo cada aniversário, cada conquista simples. Cada data é uma vitória que desafia os prognósticos. E juntos, transformamos o medo em alegria, a incerteza em esperança, e a dor em uma inesquecível história de amor. Às vezes me pergunto, e se eu tivesse acreditado que era impossível? Talvez eu já não estivesse aqui. Por isso, digo a quem me ouve, nunca aceite um destino imposto. Acredite na sua força, pois você pode ser maior que qualquer diagnóstico. Hoje, caminho erguida, com o coração cheio de gratidão. Sei que não venci sozinha, mas também sei que minha decisão de lutar foi essencial. A vida me presenteou com uma segunda chance, e eu não desperdiçarei um único instante dela. Se a minha história chegou até você, não é por acaso. Talvez seja a resposta que você precisava para acreditar mais em si mesma. Talvez seja o sinal de que ainda há esperança. Acredite, você é mais forte do que imagina. Antes de me despedir, quero agradecer a você que acompanhou minha história até aqui. Sua presença significa muito. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe um comentário e compartilhe para inspirar mais pessoas. E agora eu quero saber, de onde você está assistindo este vídeo? Escreva nos comentários, vou adorar conhecer você. Obrigada por estar comigo até aqui, e lembre-se sempre, não existe impossível para quem decide lutar. Até breve.